Olha, gente, então a gente brinca, mas agora é falar sério, porque apendicite, se não for bem cuidado, né, pode levar a situações bem complicadas. Então, quem vai conversar com a gente agora é o médico gastroenterologista, Dr. Joel Bernardi. Boa tarde, Dr. Joel. Boa tarde, que é professor da Univale também. Sim. Muito obrigada por estar conosco. Doutor, apendicite, na verdade, é o quê? É um pedaço do intestino que inflama? Isso, o que é? Na verdade, vocês já viram no anúncio do teu programa, na chamada lá, é um apêndice, é um prolongamento do início do intestino grosso, exato? É um órgão que parece que está em involução no ser humano, sim, mas que hoje ainda é muito importante por conta da frequência com que ele pode sofrer o processo inflamatório e infeccioso, no caso. Tá. Agora vamos para aquelas perguntas, aquelas dúvidas que muita gente tem, e você que está acompanhando já pode mandar, que o nosso WhatsApp está na tela. Tem como eu saber antes, por exemplo, daquela coisa toda que já foi e já vai ser operado? Por exemplo, os processos geralmente são muito rápidos, né? Sim. Apendicite vai agora para a minha cirurgia. Tem como saber antes? Não, ele não há uma causa, não há um fator determinante causal passível de controle pelo paciente, né? Ele vem, quando vem, independe de qualquer circunstância, os fatores desencadeantes são independentes, né? Sim. O que talvez a gente possa suspeitar mais precocemente da doença e procurar assistência mais precoce, isso que vai redundar num tratamento. Mas o que eu poderia melhor, sentir, assim, então, já me dá algum transtorno, algum distúrbio? O que poderia indicar? Então, Cristina, o quadro clássico da apendicite, que representa mais ou menos 70% deles, é uma dor que inicia na região superior do abdômen ou na região em volta do umbigo, e essa dor, com o passar das horas, com 6, 8, 12 horas, ela vai descendo e se localizando nessa região inferior direita do abdômen. Direita, né? Direita. É aqui assim. Isso. Estamos falando de horas, mas dias, não? Não. Então, dos quadros atípicos, que representam 30, então nós podemos ter uma série de outras manifestações. Lembrando que essa dor realmente é uma dor de moderada a intensa, é aquela dor que você começa como incômodo, um desconforto. Uma fisgada. Isso, e você não dá muita bola, você vai fazer o uso de um analgésico comum no domicílio, provavelmente, e essa é uma dor que vai persistir a despeito do uso disso. Então, e febre tem ou não? Então, pode. Essa dor, então, é uma dor um pouco mais intensa, atrapalha o sono, atrapalha a movimentação e muitas vezes acompanhada de vômito no início e uma febre. Porém, a febre da apendicite não costuma ser uma febre alta. Ela gira em torno de 37,8, eventualmente 38. Fica em estado febril, diríamos assim. Isso. Ela vai se tornar uma febre alta à medida que o processo evolua, você não faça o tratamento e você aí então poderá ter os quadros de peritonite, de uma infecção generalizada e tal, que são alguns dos casos que são os que a gente não gostaria que acontecessem. Claro. E eu vou perguntar uma outra coisa, por exemplo, isso é hereditário? Ou seja, se verifica que quem já teve vários casos na família, por ali vai surgir mais algum ou não? Então, não, parece que não. Embora hajam algumas coincidências de família, a gente já vivenciou situações assim, de em curto espaço, mais de um membro da família ter desenvolvido. Parece que vem em escala. Isso, porém ela não tem essa característica, é coincidência mesmo, sabe? Ela vem independente de... Tá, e não é só em adultos não, né? Então, não. Ela é uma doença que pode atingir a partir já dos 2 anos de idade, não é? A gente não faz a parte de cirurgia pediátrica, mas a gente sabe que eles já pegam a partir dali. Ela atinge um pico mais ou menos entre 14, 15 e 30 anos de idade. Então, ela é uma doença do paciente jovem, né? Muito embora ela possa atingir os extremos da idade e aí, inclusive, é o momento em que o diagnóstico é mais difícil, porque às vezes os quadros são mais atípicos, ou o idoso, ou a criança em idade muito precoce, e às vezes o diagnóstico torna efetivamente difícil, né? Tá, o que acontece quando existe aquela questão assim, o meu apêndice supurou? Isso. Corre para o apêndice não supurar. Isso. O que é isso, na verdade? Então, a apendicite é um processo evolutivo, né? Ele começa só com o apêndice vai ficando vermelho, inchado, né? Demasiado. Sim. Isso pode evoluir para a gangrena e a perfuração. E aí, quando ele perfura, como o apêndice tem contato com o intestino grosso, como está demonstrado na figura ali, o conteúdo intestinal pode cair na cavidade
e a gente sabe que há uma presença de muitas bactérias e isso provocar, então, uma infecção. Ou seja, é um buraco que abriu no meu intestino e foi para todo o resto do meu corpo. Do intestino. Isso, pode então. Então, ali sim, pode dar um abscesso, no início é só no local, porém, posteriormente, ele pode difundir para a cavidade toda, levando a uma peritonite, um quadro de infecção mais grave, que esse é o estágio da apendicite que a gente não gosta de ter que tratar, né? Certo. Que o paciente já vai ter tempo de permanência hospitalar maior, as incisões cirúrgicas são maiores, as complicações pós-operatórias maiores, né? Existem casos, eu não sei, eu ouvi comentar, não sei se isso é mito ou se é verdade, que pode causar até a infertilidade, nesse caso da infecção em mulheres ou alguma coisa assim? Não, essa aí é mais um processo que teria que ser realmente muito grave, que atingisse toda a pelve e tal. Sim, tivesse que Na ser mulher, removido. isso. A mulher, nosso grande problema é o diagnóstico diferencial, né? Que as doenças ginecológicas com apendicite às vezes confundem e o diagnóstico às vezes se torna efetivamente muito difícil. Entendi. Né? Por exemplo, tem como em casa, então, a pessoa que estiver acompanhando Ver Mais agora, né? Como o doutor falou, aquela dorzinha em volta do umbigo, aquele desconforto aqui em cima no estômago, comecei a sentir essa dor, tá me incomodando, então o ideal seria não tomar aquele analgésicozinho para dor e procurar talvez um hospital para um atendimento? Ou se tomou e essa dor não regrediu totalmente, porque ela diferente desceu essa dor, para... né? Sabe o que parece? Eu vou dar um testemunho ao vivo. O doutor já operou ou não? Não, então, não. Parece que a gente tem alguma coisa aqui dentro, Isso. um objeto, algo que está aqui dentro, que você começa a sentir. Né? Será que eu engoli alguma coisa? Isso. É assim. Eu acho que esta é a hora de você procurar assistência, procurar uma avaliação, né? Porque se você diagnostica precocemente... E tem que ir rápido. É melhor procurar rapidamente, sim. Se você está com essa dor, com essa característica, né, que a gente falou, iniciou, vai descendo, veio para o lado direito inferior do abdômen, é um indício muito provável, há uma probabilidade muito grande de que seja. Para a gente fechar, doutor, quem já fez a cirurgia pode ter uma vida normal depois? Absolutamente normal. Não faz falta nenhuma? Não, a adaptação, a retirada dele é normal, as funções dele não interferem praticamente com nada da atividade, tanto digestiva, funcional, nada. Pode vida absolutamente normal. Porque o doutor que trabalha com isso sabe que às vezes há resistência para a cirurgia, né? Sim, tem pessoas, ou então fica em casa com medo da cirurgia, isso retarda o diagnóstico, torna mais difícil. Hoje ela é feita por laparoscopia, né? Pode ser feita, inclusive, por videolaparoscopia ou com incisões pequenas, quando se diagnostica precocemente, um retorno à atividade bem precoce, em torno de 30 dias, 15 dias. Mas a pessoa até se sente melhor, até. né? Pode. Agora se mito ou se é verdade, no pós-parto, tem maior chance de dar ali a inflamação do apêndice? Não, a chance parece ser a mesma, tanto na gestação quanto fora, né? Assim, não há um aumento significativo. O problema é lidar nesses momentos específicos. Já teve situação assim? Sim, a apendicectomia durante a gestação. Esse sempre para nós é um dilema, você lidar com isso. Sério? Pelo risco de abortamento, partos prematuros e tal. Mas isso pode acontecer. Nunca tinha ouvido falar? Sim, que delicadíssimo, pode. né? Sim, é uma situação mais complexa. Olha, muito obrigada, doutor. Parabéns, então, né? Porque às vezes a situação é tão complicada, a gente não imagina o quão delicado tem que ser esse trabalho. Parabéns mesmo e obrigada por ter esclarecido, né? Porque às vezes ali fica silencioso o negócio, a pessoa tem até aquela restrição, não quer ir, não quer procurar, mas é importante, né? A gente que agradece a oportunidade e espero ter contribuído. Contribuiu sim. Muito obrigada. E olha,